E aí, pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Linux BRS. Estou aqui para mostrar esses três aparelhos, o comparativo de especificações desses três aparelhos que já passou pelo canal. Vou deixar um link aí de cada aparelho aí que passou pelo canal, link de venda também, se você quiser comprar qualquer um desses três aparelhos aí também, fique à vontade, sendo que no final eu falo ainda do preço e custo-benefício de cada um, tá ok? E vocês vão me perguntar por que eu coloquei o Moto G7 Power junto com o M30 e junto com a 30. É muito óbvio, principalmente por causa do M30, por causa da bateria, tá, gente? E vocês vão entender também depois por que eu coloquei junto aí o G7 Power. Bom, vamos lá. Primeiramente aqui nós vamos falar de construção. Os três aparelhos, eles têm corpo de plástico, tá, gente? Então eu dei um ponto para cada um. Como que está dividido aí a pontuação? 0, meio, 1 e 1,5, dependendo aí de como é o critério. Aí eu coloco 1,5 ponto, 1, vocês vão ver depois no próximo item, né? Peso. 1,5 ponto, porque o A30 ele é o que pesa menos, 1 ponto para o M30 que pesa 175 e meio ponto para o G7 Power que pesa 193, o mais pesado de todos, né? Sendo que eu fiz o teste com outro aparelho, acho que era o Mi 9T. Ele tinha mais de 190 gramas também, viu, gente? Então, foi um dos pontos negativos do aparelho este aí, né? Bom, vamos lá. Tipo de tela. Eu, como sei que tem muita gente que gosta de Super AMOLED, PS e tal, eu tenho uma preferência por telas que economizem bastante energia, independente se for até uma TFT, se for uma OLED, Super AMOLED ou IPS, contanto que a tela consuma pouca bateria, né, pouca energia, para mim já é suficiente. Então por isso que eu vou dar um ponto para todo mundo, porque você falar, ah, mas a IPS é melhor que Super AMOLED, se eu dou mais pontos para IPS, daí vai falar, não, mas isso, então vai ficar uma guerra, então eu dou um ponto para todo mundo aqui com um ponto, Super AMOLED para a linha Samsung e IPS apenas para a linha G7 Power, tá? Tela, o tamanho de tela, gente. Um ponto para a linha Samsung, porque eles têm 6,4 polegadas, e meio ponto apenas aqui, porque ele tem 0,2 polegadas a menos em relação aos outros dois. Se tivesse 6,4 também receberia um ponto, né? Mas meio ponto. Não, é isso, é o critério, gente. Vamos lá, resolução da tela. Os da Samsung eles têm Full HD Plus, né? Então receberam um pontinho cada um. Enquanto o G7 Power ele tem um HD Plus e recebeu meio ponto, tá, gente? Vamos lá, proteção. Pelo que eu estou vendo aqui, proteção tem no A30 Corning Gorilla Glass, no M30 ele não fala nada de proteção, principalmente no site GSM Arena, que eu também vou deixar link na descrição do vídeo, quem tiver alguma dúvida. Então por isso que ele recebeu 0 pontinho. E dependendo do mercado, o G7 Power ele tem Gorilla Glass, então ele ganhou um pontinho aí. Interface, gente. Interface, nós temos aqui a One UI pro A30, temos a Experience pro M30. Às vezes você fala, não, mas ele foi atualizado. Calma que eu já vou chegar nesse item, gente. Não sejam apressados, tá? E 0 pontos porque não tem uma interface gráfica própria, o do Moto G7 Power. É, digamos, Android puro, né? Que é um Android que está sendo meio modificado aí, mas ele não tem tantos recursos quanto uma One UI e uma Experience UI. Beleza, gente? Vamos lá. Agora aqui vem a explicação. Android Pie para o A30, 1 ponto. Meio ponto para o Android 8.1 do M30, calma que eu já vou explicar. E 1 ponto para o Android Pie do Moto G7 Power. Por que eu dei meio ponto para o M30? Porque ele foi lançado de fábrica, ele saiu de fábrica com o Android 8.1. Eu fiz o vídeo da atualização dele, mostrando que ele foi atualizado para o Android 9 Pie, tá? Então, por isso que ele recebeu meio ponto, porque ele já saiu de fábrica com o Android 8, tá, gente? Se saísse com o Android 9, todo mundo receberia nota 1, mas ele recebeu apenas meio ponto por isso, certo? Vamos lá, processador, eu dei 1 ponto para todo mundo, tanto os Exynos aqui, Exynos ou Exynos, né? 7904 ou Snapdragon 632. Vocês vão saber por que eu dei 1 ponto para todo mundo aqui.
Slot para cartões todo mundo tem. Cartão, memória RAM e armazenamento todo mundo na mesma faixa. O G7 Power ele tinha saído com uma versão de 32, mas depois a Motorola ela lançou uma versão de 64. Então por isso que ele ganhou também aqui um pontinho todo mundo. Câmera, gente. Câmera, 1 ponto para a câmera dupla do A30, 1,5 ponto para a câmera tripla do M30, que tem um bom conjunto óptico, o A30 também, e uma única câmera traseira para o G7 Power, que é uma câmera mais ou menos, tá, gente? Mais ou menos, certo? Vídeos. Agora aqui, os vídeos que o Galaxy A30 faz é em 1080p, ele recebeu meio ponto. O M30 meio ponto também por fazer vídeos em 1080p e 1 ponto pelo G7 Power fazer vídeos em 2160p ou 4K. Então aqui ele se destacou, né? Realmente o G7 Power aqui ele se destaca. Câmera frontal, tanto o A30 quanto o M30 eles têm 16 megapixels. Já a câmera frontal do G7 Power apenas 8 megapixels, por isso ele recebeu meio ponto. Wi-Fi, o AC para o A30 e o M30 e sem o protocolo AC, ou seja, funcionando apenas em 2.4 GHz o G7 Power, tá, gente? Bluetooth 5.0 para a linha Samsung e 4.2 para a linha Motorola. Aqui nós temos NFC, tá? Então eu dei 0 para todo mundo, porque também depende aqui. Eu sei que eu dei um depende aqui, eu dei 1 ponto, mas esse depende aqui eu dei 0 aqui, tá, gente? Para todo mundo. O NFC não tem no A30, no M30 e no G7 Power não tem também. Pelo que eu estou vendo aqui, depende do marketing, mas se não me engano, aqui para o Brasil não veio o NFC. Se eu não estiver enganado, tá, gente? Se eu estiver enganado, é 1 ponto a mais que vai. Depois a gente vai ver depois no final isso aí. Mas o A30 e o A50 importado, ele tem o NFC, mas no caso do nacional que a gente está falando, não tem. Rádio e TV, nós temos aqui 1 ponto para o A30, que ele tem rádio e TV. Já o importado, ele tem somente rádio, ele não vem com TV. O M30, ele vem com rádio, mas não vem com TV, assim como o G7 Power vem com rádio e não vem com TV. Não vem com TV, o G7 Power. Eu acho que é isso mesmo, gente, porque tinha um apenas da linha G7 que vinha com TV, tá? Vamos lá. Nós temos USB tipo C. 1 ponto para cada um, porque todo mundo aí tem USB tipo C. Bateria, gente. Bateria, nós temos aqui meio ponto para o A30 por ser 4.000 mAh e 1 ponto para o M30 e para o G7 Power por eles terem 5.000 mAh de bateria. Por que eu dei 1 ponto para cada um de processador? Porque eu estou dando 1 ponto também aqui, porque a pontuação está muito idêntica do benchmark, né? Tanto para o A30, quanto para o M30, quanto para o G7 Power, tá? Então 1 pontinho para todo mundo aí. Biometria todo mundo tem. Preço, gente. Preço nós temos aqui 989 para o G7 Power de 64 GB, tá, gente? Nós temos aqui 1 pontinho aqui para o A30 que está 1.119 e meio pontinho porque o M30 está 1.259, é o mais caro de todos, então por isso que recebeu meio pontinho apenas, tá? Se a gente fosse contar, por exemplo, meio ponto aqui, ou 1 ponto, né, deixa eu ver aqui, 1 ponto do NFC. 1 ponto do NFC, eu acho que seria só esse a mais aqui, né, 1 ponto, né? 1 ponto do NFC, ou meio ponto aqui, seria 1,5 ponto. 18, 19. E ainda ficaria atrás aqui do M30, tá, gente? Então, qual que foi a pontuação geral aqui? A 30 fez 21 pontos e meio em primeiro lugar. 19 pontos e meio fez o M30. E 17 pontos e meio fez o G7 Power. Na minha opinião, vendo esse mapa aqui de especificações, o que tem o melhor custo-benefício, gente, seria o A30, tá? Por ele ter um preço
mediano e tem uma pontuação maior, porque ele parece que ele entrega um pouco mais de hardware em relação ao M30. O M30 ele tem um pouco mais de hardware, um pouco melhor em relação ao Snapdragon 632, ao G7 Power. O G7 Power, o que ele tem de bom, o G7 Power? Se vier, ele tem o Gorilla Glass, que também tem o A30, tá, gente? Ele tem isso de bom. Ele vem já com Android Pie em relação ao M30, mas não ao A30, né? Mas ele tem o destaque aqui de 4K, tá? A câmera, a bateria também. E o preço, gente? Mas a bateria, ele tá batendo de frente aqui com o M30. O preço é o melhor de todos, tá? Se você for ver bem, você vai falar assim, mas então o G7 Power tem o melhor custo-benefício. Se você acha, tudo bem. Eu não acho que ele tem o melhor custo-benefício. Ele tem o melhor preço. O melhor hardware é o A30. O que fica no meio termo seria o M30. E depois viria o G7 Power. Então, ao meu ver, essa a pontuação aqui, essa seria, ao meu ver, isso mesmo. Em primeiro lugar, se fosse numa lista, colocar numa lista esses 3 aparelhos para ver qual que eu iria comprar, em primeiro lugar seria o A30, em segundo lugar o M30 e em terceiro lugar seria o G7 Power, tá, gente? Certo? Bom, vamos lá. O A30. Por que eu compraria o A30? Mais pelo acabamento dele, que eu acho muito bacana, com Android 9 que já vem, tá, gente? E ele é vamos falar assim para vocês, né? Ele tem 464, igual os outros também, e ele entrega um bom conjunto e o preço está bacana. Já o M30, ele se destacaria mais pela bateria e também pela câmera tripla, tá, gente? Já o G7 Power seria mais por causa aí do que eu já falei para vocês aqui da câmera em 4K. Você quer fazer vídeos em 4K? Você escolheria aí o G7 Power. E também por causa da bateria, que a bateria também dura em torno aí dos seus, acho que 3 ou 4 dias, assim como o M30. Mas não seria o destaque total o G7 Power. Como falei para vocês, A30, M30 e depois o G7 Power, se vocês fossem na lista aí de prioridades para vocês escolherem aí os aparelhos. Beleza, gente? Lembrando, cada um desses aparelhos, eles já foram testados no canal, tem vídeos no canal. Vou deixar na descrição aí todas as especificações também aí de cada um, certo? Link para compra também, se vocês se interessarem pelos aparelhos. Beleza, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seja não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais, falou pessoal, fui!